Olá, estamos aqui novamente para dar continuidade a esse trabalho, que consideramos assim, um trabalho muito bom, que a gente estuda, faz com que nós, toda semana, temos que estudar Espiritismo. Estudar Espiritismo é uma coisa maravilhosa, porque ele vai nos dando certezas, vai nos mostrando cada vez mais o quanto a vida é simples e quanto nós a complicamos. Vai nos dando cada vez mais instrumentos para que nós possamos viver melhor, aproveitar melhor cada uma de nossas encarnações, para que nós possamos ter meios de evoluir cada vez mais, cumprindo assim os desígnios de Deus, cumprindo assim os ensinamentos do Mestre Jesus, desse nosso médico dos médicos, doutor dos doutores. Vamos então dar continuidade a esse nosso trabalho. Vamos lá então, com o nosso estudo, baseado na Federação Espírita Brasileira, nessa apostila maravilhosa que está revisada, que está atualizada, falando da doutrina espírita, e nós estamos falando de Deus, esse nosso Ser Supremo. E estamos falando dos atributos da divindade. Nós terminamos o programa anterior colocando o entendimento que a espiritualidade nos traz de alguns dos atributos de Deus como eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Alguns dos atributos que a nossa razão já consegue compreender. Então, hoje nós vamos estudar com um pouquinho mais de detalhe, ou com detalhes, pelo menos detalhes que nos é permitido, que nós já conseguimos fazer, dentro do nosso grau intelectual, sobre esses 7 atributos que nós poderemos conhecer de Deus, ou ter uma ideia desse que nós chamamos de Deus. Quando nós falamos que Deus é eterno, o dicionário diz que eterno é uma coisa que tem duração, que não tem começo e não tem fim. E aí, no programa passado, nós observamos a dificuldade que é de nós podermos compreender determinadas coisas que ultrapassam o nosso sentido. Por exemplo, como é que você consegue explicar para um cego de nascença, por exemplo, como é a cor vermelha? Nós encontramos palavras para dar essa ideia o mais real possível para um cego de nascença, como é a cor vermelha? Eu não consigo encontrar palavras para que ele entenda como é a cor vermelha, azul. Não consigo. Então, isso nos mostra a dificuldade de compreensão de cada um de nós de algumas coisas. Como é que um engenheiro, um astrofísico, vai explicar para mim determinadas coisas que eu entenda com essa facilidade, com os termos que ele usa? Vai ter que usar termos que eu entenda. E assim vai. Então, quando a gente fala que Deus é eterno, como é que é a duração de uma coisa que não tem começo? O que eu posso imaginar de algo que não tem começo? Aí já começa a complicar um pouquinho para a gente. Mas Deus é eterno. O que a gente entende? Não teve começo e não terá um fim. Porque se ele tivesse tido um princípio, ele saiu do nada. E a ciência mesmo mostra para a gente que o nada, o sendo nada, o que o nada faz?
O nada não produz nada, não produz coisa nenhuma. A gente vai pela lógica, a gente vai pelo bom senso das coisas. Falam até num buraco negro que consome tudo, mas é um buraco negro. É uma coisa que está ali, não nada. O nada não faz nada. Então a gente entende que ele teria sido criado por um outro ser anterior a ele, esse Deus. E nesse caso, este ser é que seria Deus, porque é anterior a esse Deus. Por isso nós entendemos e aceitamos que ele não teve princípio nem fim. Se esse Deus, né, se acreditando que ele foi criado por algum outro ser, se eu pusesse que tivesse um começo ou um fim, nós poderíamos conceber uma entidade existente antes de Deus e capaz de sobreviver. Ou seja, e assim por diante, uma coisa infinita. Então nós compreendemos, paramos nesse entendimento de que Deus não teve começo e não terá um fim. Embora que é um conceito um tanto quanto estranho para o nosso grau de compreensão, eu acredito até que todas as religiões que creem em Deus não discutem com relação a isso e não acreditam que Deus foi criado em algum momento. Eu acredito que todas elas têm esse conceito. Não sei porque eu não conheço as outras religiões, eu estou falando da realidade do espiritismo. Então, Deus, um dos atributos é que Deus é eterno, eterno. Um outro atributo que nós compreendemos de Deus é a sua infinitude. Por quê? Porque se ele é eterno, ele não tem fim, ele não tem um limite, ele não tem uma fronteira. Não tem como você medir. Não existe um padrão que nós possamos medir o tamanho de Deus. Então nós dizemos que ele é infinito. Dizemos que ele é eterno, não tem princípio, nós temos que ele é infinito, ele não tem um fim. Ele e suas leis não têm um fim. Nós também dizemos que ele é imutável. Como nós colocamos que ele é imutável, isso é muito, muito, muito importante para cada um de nós, essa compreensão dessa imutabilidade de Deus, porque se ele fosse sujeito à mudança, as leis que regem o universo não teriam estabilidade. E nós compreendemos que as leis de Deus, que são para nós as leis naturais, não mudam. Quando a gente fala da lei da gravidade, né, que Newton descobre, não cria. A maçã caiu na atração, que a ciência passa a descobrir esse centro de atração. Quando a gente entende isso, que um rio vai correr para o mar, é uma lei. É uma lei. Essa lei é uma lei de Deus. O que o homem faz é compreender essa lei e trabalhar com a sua inteligência, a inteligência que esse Deus permite, e fazer coisas, e mudar, e facilitar a vida de cada um de nós, em criar coisas novas a partir dessas descobertas. Mas a matéria-prima, o princípio, vem de Deus. Então o homem, hoje tem os chips, né, que são coisas, tudo tem chip hoje. Mas de onde surgiu isso? O homem criou. Mas o homem criou com a inteligência que Deus deu. O homem criou partindo de coisas da natureza, da criação de Deus. Então, essa imutabilidade de Deus, ela nos permite entender que as leis de Deus são leis únicas, diferentes das leis dos homens, das nossas leis.
que precisa ir mudando para se adequando ao nosso crescimento, à nossa ignorância. Precisa ir sendo mudada. As leis de Deus não mudam. Estas são imutáveis. Então, este é o Deus que nós cremos. Que nós cremos como o Deus. Não muda suas leis. Perfeição. O que falta é o nosso entendimento, a nossa compreensão dessas leis. Outro atributo que Deus é imaterial. Quando nós falamos que Deus é imaterial, o que nós temos como matéria, né? Nós temos hoje uma tabela periódica, se não me engano, se não mudou ainda, com 118 elementos. 118. 96 naturais e 26 artificiais. Esses elementos que estão na tabela periódica são os elementos que formam tudo que nós estamos vendo. Tudo que você está vendo ao seu redor, que você está observando. Retiro daí os sensitivos, né? Porque pode estar vendo outro tipo. Mas tudo que nós estamos vendo, nós chamamos de matéria, é diferente de Deus. Eu fico imaginando se tivesse uma tabela periódica espiritual universal, do universo de verdade, né? Do grande universo, quantos elementos teria essa tabela? Então, quando a gente coloca que Deus é imaterial, é que a natureza de Deus, ela difere de tudo que nós chamamos de matéria. Tudo que nós compreendemos como matéria é diferença. Deus é diferente. De um outro modo, não seria imutável esse Deus, pois estaria sujeito à transformação da matéria. Quando nós pegamos elementos da tabela periódica, quando existem transformações, que isso com aquilo faz aquilo, Deus é imutável. As leis de Deus não mudam. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Você não consegue ver a imagem de Deus. Nós criamos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, né? Porque o homem, não mais conhecendo além de si mesmo, ele toma a si próprio por termos e compara. E compara tudo que ele não compreende. Então eu dou sentido às coisas que eu não compreendo, baseando-se em mim, no que eu compreendo. E aí a gente entende que são ridículas essas imagens, né, em que Deus é apresentado como uma figura de um ancião de barbas, envolto no manto, com um cajado. Sem críticas. Mas nós não compreendemos Deus como esse ser que tem que ser formado, tem que ter uma aparência humana que nós conhecemos. Quando nós fazemos isso, a gente entende que estamos rebaixando essa entidade que é tão superior às nossas proporções humanas, tão complexa, tão maldosa, tão cheia de defeitos. Daí a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem um Deus colérico, ciumento. Não falta muito. Mas a gente, na realidade, coloca-se, né, que Deus se arrepende, que Deus ama mais esse do que aquele, que Deus fica chateado porque você comete esses determinados erros, porque você não o entendeu como Deus, porque você... ou seja, nós entendemos, muitas das vezes, que Deus ele fica chateado, que Deus tem essas emoções e que nós o perturbamos. E não é esse Deus que nós compreendemos, não é assim que nós compreendemos Deus.
A lei de material, uma outra coisa importantíssima, Deus é único. E quando nós colocamos que Deus é único, porque se houvesse muitos deuses, não haveria assim, essa unidade de vista, não haveria essa ordenação. Quando a gente vai lá para os deuses gregos, né? Quando a gente estuda lá os deuses gregos, Sete, Ratum, Osíris, Íris, Ísis, Anubis são deuses, perdão, deuses egípcios, que são deuses egípcios. Então, esses deuses, eles têm uma gradação, mas são deuses. Os deuses gregos, por exemplo, Zeus, Hera, Poseidon, Atena. Deuses romanos, Saturno, Júpiter, Juno, Vesta. Então, esses deuses são deuses. Existe um Deus, mas eles brigam entre si, eles discutem, cada um. Quando nós colocamos que Deus é único, é porque nós entendemos que não pode existir um outro Deus, uma outra força. Essa unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Como ele é perfeito, não pode existir um outro Deus. Isso a nossa lógica nos mostra. Não poderia existir, então, esse outro Deus, a não ser sob condições desse outro Deus ele ser infinito, ser perfeito, como esse Deus. Não poderia ter a mínima diferença entre ele. Um ser superior, outro ser subordinado. Mas se houvesse esses vários deuses, não seria esse o Deus. Então, se houvesse entre ambos igualmente absoluta, igualdade, todos iguaizinhos, isso equivaleria a existir de toda a eternidade, esses vários deuses. O mesmo pensamento, a mesma vontade, o mesmo poder. Então, todos pensariam igualzinho. E aí seria uma coisa meio confusa, porque tem vários que pensam iguais. Qual a identidade? Aquele é um, esse é outro? Não haveria, então, uma realidade. Na realidade, haveria um Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, esse faz aquilo, como é o caso dos deuses gregos, né? Que um é Deus, os deuses dessas nações, grego, egípcio, romano, um é Deus do amor, um é Deus do Hades, um é Deus das guerras. Então, se cada um tivesse atribuições especiais, como esses deuses que a gente conhece da mitologia, um não faria o que o outro fizesse, cada um tem a sua parte. Mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria autoridade soberana. Esse faz uma coisa, esse tem conhecimento da outra. Esse tem que pedir permissão para o outro para fazer determinadas coisas. E não é esse Deus que a gente entende. Então, por isso é que nós entendemos que Deus é único. Um outro atributo de Deus importantíssimo é que ele é onipotente. Não existe uma outra força superior. Não existe uma disputa. Não existe algo mais poderoso que Deus. A gente observa muitas vezes dizer que, né, os termos que se usam para os espíritos que ainda estão na erraticidade, que ainda estão errados, que ainda estão praticando mal, né, que se dá nomes de diabo, Satanás, dá tantos nomes para esses espíritos que andam errados ainda, que andam praticando mal. E aí se coloca como se houvesse uma guerra espiritual, no sentido, existe uma guerra espiritual, é um combate espiritual, sim, entre o bem e o mal. Mas é como se esse mal ele estivesse em igualdade com Deus. Não, está em igualdade com outros espíritos, mas não com Deus. Ele não tem essa força. Só que cada um segundo suas obras, cada um, o crescimento de cada um, a evolução de cada um, né? Deus está vendo tudo isso. Mas não existe essa potência, não existe essa força que luta contra Deus. Quando nós colocamos esse atributo que Deus é soberanamente justo e bom,
nós vamos compreender que a sabedoria providencial das leis divinas, elas se revelam nas pequeninas coisas como nas maiores. Quando nós observamos um casulo, né, ali de uma borboleta que colocou ovo e virou lagarta e está ali no casulo para novamente se transformar em borboleta, e quando nós observamos os astros, um cometa, uma estrela que se apaga, que demora vários e vários anos para ela sumir das nossas visões, quando nós compreendemos tudo, a gente entende as leis de Deus nas pequeninas coisas e nas grandes coisas. A soberana bondade implica a soberana justiça. Porquanto, se ele, Deus, procedesse injustamente ou com parcialidade, numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberano e justo. Então, nós espíritas compreendemos que se uma pessoa está passando por determinada situação difícil, como a gente vê tantas pessoas passando por situações difíceis, como nós compreendemos que tem pessoas que nascem em países em guerra e passam fome, quando a gente entende isso, nós não compreendemos, nós não podemos entender que Deus está sendo injusto, porque nós temos a lei da reencarnação, então nós entendemos que esse espírito está passando, esse espírito que é secular, que é milenar, está tendo as suas oportunidades de crescimento, de fazer o bem. Se ele não faz, aí a questão é dele. Então nós não entendemos que existe injustiça perante Deus. Nós não acreditamos nem em bala perdida, acreditamos que aquela pessoa, aquele espírito que passou por aquela situação, alguma coisa do passado, ele precisava de passar por aquilo ali. Não significa com isso de que uma pessoa que faz o mal está fazendo a vontade de Deus. Não, ela está fazendo mal porque ela está fazendo o mal. O mal é necessário, ai de quem provoca esse mal. Porque teria tantas outras coisas, tantas catástrofes naturais para acontecer determinadas coisas. E, em consequência, já não seria soberanamente bom se ele permitisse maldade. É impossível conceder-se Deus sem o infinito das imperfeições. Sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse, que lhe faltasse. Seria sempre alguém superior. E esse não seria Deus. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mista que ele seja infinito em tudo. A bondade de Deus está em tudo. A mais elevada concepção de Deus que nós podemos abranger no santuário do Espírito é aquele que Jesus, né, esse nosso mestre, esse nosso que trouxe tantas informações, que está até hoje atuando conosco, nos apresentou, em revelar Deus como Pai amoroso e justo, à espera de nós, à espera do nosso entendimento, da nossa compreensão, do nosso amor. Deus está nos aguardando. Jesus, ele não se sentou na praça pública, não reuniu aqueles discípulos para explicar a natureza de Deus. E sim, o que ele fez? Ele chamou simplesmente nosso Pai. E com isso indicando, né, os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão, no aperfeiçoamento da obra divina. É nosso Pai. Por que é nosso Pai? Porque Jesus ensina para a gente, esclarece para cada um de nós que nós somos irmãos. Que somos filhos de um só Pai, de um só Criador. E esse Criador, esse Pai, ele nos guarda sempre, sabe? Ele está nos aguardando, ele está de braços abertos para a suprema felicidade. Nenhum de nós somos criados para a infelicidade. Nós somos criados para o bem. O homem, tem termos que falam que o homem ele é mal de natureza. Não, não é. Nós somos criados para o bem. Você pode estar temporariamente mergulhado nessas ignorâncias do mal, mas
todos nós chegaremos a essa perfeição. Todos nós sairemos desse lodaçal. Porque senão seria Deus. Deus não criou nada para a imperfeição. E assim Jesus mostra para a gente esse Deus maravilhoso. E assim o Espiritismo vê esse Deus maravilhoso. O Mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas, das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, Deus, todos somos filhos abençoados. Deus não perde a criação, como muitos querem colocar, que tu teve suas oportunidades, aí agora você vai para um tal de inferno aí, onde vai sofrer eternamente. Nós não podemos compreender que esse Deus maravilhoso faça de alguém que se considera salvo, se considera no paraíso, e os seus entes amados, seus filhos, que ele lutou tanto para que ele fosse junto, que ele não foi junto, e aí foi para um tal do inferno e vai sofrer eternamente. Qual de nós, materiais, pais, vamos ficar felizes, vamos ficar num paraíso, vivendo plenamente, sabendo que uma pessoa que a gente ama, que um espírito que nós amamos tanto não está lá, está sofrendo? Então, esse não é o Deus. Então, nosso entendimento dentro do ensinamento do Cristo, da espiritualidade, é que todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família. E por isso todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Dever de ajudarmos uns aos outros, não de criticarmos, de prejudicarmos uns aos outros. Somos todos irmãos. Na condição de aprendiz do nosso Divino Mestre, devemos seguir os exemplos. Então, seguir Jesus é isso. É seguir o exemplo. É claro que a nossa condição inferior não permite que nós possamos ainda fazer tudo que Jesus fez, né? Agir com aquela santidade, porque a evolução dele está muito grande, mas nós temos que procurar seguir o melhor possível para alcançar essa perfeição. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos, que todos esses nossos irmãos, eles se encontram em toda parte. Estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. Então, quando Jesus fala do amor que temos que ter incondicional, do amor a todos, é esse amor. É o que eu falo, não chegamos lá ainda ao ponto de amar tanto aquela pessoa que a gente desconhece, que está passando ali, igual a gente ama um filho, a esposa, o marido, o pai, a mãe, as pessoas que estão próximas da gente, que nos fazem o bem. Vamos crescer mais. Mas o Espiritismo também nos dá essa condição de saber que essas pessoas que nós estamos colocando aqui ao nosso redor, uma outra encarnação, ou outras encarnações anteriores ou posteriores, vão ser um daquele que está lá. Então, esse entendimento faz com que nós possamos realmente ver todos como irmãos. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. E entender que as pessoas estão dando o que têm. Se ainda está fazendo mal, ela é porque ainda não cresceu. Eu não estou colocando com isso que a gente tem que deixar de corrigir as pessoas erradas. Se a pessoa está fazendo mal, não tem condições de ver em sociedade, que tem que sair da sociedade. Não estou colocando essa situação. Estou colocando que todos são nossos irmãos, segundo os entendimentos que temos. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro ultrapasse, portanto, o ser que o excedesse, no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torne que ele seja infinito em tudo, em bondade, em amor, em sabedoria. Então, esse é o Deus que nós, espíritas, entendemos. Esse é o Deus que não é uma pessoa. Está nas plantas, nos animais, está em toda parte. Esse é o Deus.
É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. E aí, portanto, Deus é inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Não pode ser diferente disso. Não pode ser diferente disso, porque esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nos sustenta. E eu digo, meus irmãos, que a fé é importantíssima em nossas vidas. Quem não tem fé em Deus e acredita só em si mesmo, está perdido nesse mundo. Então, esse é o Deus que o Espiritismo traz para nós. Que a paz de Deus esteja em cada coração, em cada lar. Até a próxima semana, com mais um estudo, com mais uma forma de raciocinarmos. Que Deus esteja em nossos corações. Até a próxima.